Quantos amam a palavra de Deus, diga amém. Pegue a sua Bíblia, você que trouxe. Está bastante grave aqui para mim. Se puder tirar um pouco do grave e deixar um pouco mais leve a minha voz, você vai me ajudar muito, muito mesmo, muito. Deus continue honrando a todos. Nós vamos ao capítulo 18 do livro do profeta Jeremias, e no capítulo 18, nós vamos ler a partir do verso de número 1. Ficou bom? Melhorou? Deus te abençoe aí, poderosamente. Capítulo 18 do livro do profeta Jeremias. Canções maravilhosas nós ouvimos aqui. As cantoras, os cantores. Eu vou agradecer todos os cantores na pessoa da cantora Elaine Fernandes. Deus continue te abençoando. Já voltou? Deus te abençoe. Você está igual eu, também tenho uma menina linda, a minha Radassa. Qual o nome da sua? Helena. A Radassa nasceu em junho. E é uma bênção. Que Deus abençoe vocês. Pastor Leandro, cantor Elaine. Eles não são normais não, eles são os doidos mesmo, como a Elaine falou aqui. Passam noites sem dormir, cantando, ministrando e abençoando o povo. Eu ainda lembro quando vocês viajavam na van. Puxado, né? Correndo. Tudo isso para levar Jesus, através da música, até os corações que amam a Ele e precisam dEle. Capítulo 18 do livro do profeta Jeremias. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, diga outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém. Antes de você se assentar, eu vou te pedir para liberar uma palavra. Uma palavra. Às vezes há pessoas que veio pensando que Deus só vai usar alguém no púlpito para abençoar a vida dela. E muitas vezes Deus vai usar alguém aí do seu lado para entregar exatamente o que você está precisando. Você vai levantar o seu dedo indicador mais alto que você pode. O mais alto. E você vai liberar para 3 pessoas. Quantas pessoas? 3 pessoas. Você vai dizer assim para elas: não desista, escute ainda, não fale, só escute. Você vai dizer: não desista, porque Deus tem um plano para a sua vida. Quem entendeu diz amém. Agora escute, em um clima desse, pentecostal, abençoado, é impossível alguém ouvir isso e não dar um glória, e não dar um aleluia, e não agradecer, e não adorar. Você vai liberar para quantas pessoas? 2, 3, vamos 3. Quantas pessoas eu disse? 3. Então levanta a mão bem alto, o dedo, já aponta como profeta e diga: não desista, porque Deus tem um plano para a sua vida. Só dá glória quem tem. Só dá glória quem tem. Se assenta um pouquinho. Olhe bem para cá. Vatimona, Deus te abençoe. E precise ir lá em São Paulo, na nossa igreja. Queridos, graças a Deus, eu tive alguns privilégios na vida que não foram frutos das minhas conquistas e nem das minhas escolhas. Diariamente eu agradeço a Jesus, eu agradeço a Deus,
pelos privilégios que Ele me concedeu. Entre os privilégios que Deus me concedeu, eu sempre agradeço por ter nascido em uma família de crente. Confesso que meu pai chamava o pastor Custódio Procópio, hoje dorme com o Senhor. Quando eu nasci, ele já era obreiro na igreja. E não só era um obreiro, ele era músico. Eu lembro como hoje que o meu pai era o violonista da igreja. Isso eu falo da década de 80. E tinha um irmão na igreja que se chamava Geraldo. O irmão Geraldo era o sanfonista. Então juntava o violão e a sanfona. Não tínhamos playback na igreja. Não tínhamos um grupo musical. E naquele ambiente eu fui criado. Minha mãe, dirigente do círculo de oração da igreja. E somente em uma igreja ela liderou o círculo de oração por quase 30 anos consecutivos. Eu fui criado em um ambiente onde tudo girava em torno do espiritual. Até mesmo na hora da correção, na hora do aconselhamento, a Bíblia era o nosso livro de correção em nossa casa, como ainda é hoje. E o tempo foi passando, eu fui criado na igreja, aqueles grupos infantis. Talvez você vai lembrar dos gestos que nós fazíamos, cantando os hinos na época que era o sucesso, como tinha vários cantores, Shirley, Jair Pires, Alceu Pires e vários outros. Os anos foram se passando e nós tínhamos culto em casa, onde a mamãe era quem fazia o culto, porque na nossa casa não tinha palavrão, não tinha xingo, não podia ter confusão, tinha que ser um ambiente completamente de paz, e isso já vinha dos nossos pais. O tempo foi passando, eu lembro que aos 5 anos de idade, Jesus resolveu me batizar com o Espírito Santo e com fogo, e Ele continua batizando ainda hoje. Os anos vão passando e eu lembro-me de várias vezes que eu estava em congressos como este, e às vezes vinham os pregadores de fora, como nós assim falávamos e falamos ainda hoje, pregadores que na época eram conhecidos, famosos, a época da fita cassete, do LP, e eu lembro que algumas vezes esses pregadores começavam a pregar, e eu não sei como, mas eles me encontravam no grupo infantil, e algumas vezes dizia: moço, levanta, porque Deus manda eu te falar isso, isso, isso. Eles iam escrevendo o meu futuro, através de uma palavra profética, e o tempo ia passando, mas parecia tudo impossível, porque aos 6 anos de idade eu comecei a mexer com venda. Nossa família enfrentou uma crise, e era o governo do Collor, e vocês vão lembrar que a crise foi muito grande. Meu pai perde o emprego, e nós, criados em 6 negrinhos e 2 negrinhas, nós fomos para a rua trabalhar. Eu pegava minha caixinha de picolé e de geladinho, e eu saía para vender. E a nossa vida, uma vida difícil, mas as promessas iam sendo feitas. E os anos passando, escola bíblica dominical, participando dos cultos na igreja, e na nossa casa tinha uma filosofia: quando nós queríamos ir para o culto, nós íamos, e quando não queria, ia também. Lá não tinha escolha. Deu horário, todo mundo tem que estar pronto, e não podia ter atraso, tinha que levar isso tudo a sério. Os anos vão passando, e eu, muito apaixonado pela palavra, pela pregação, gostando de ouvir pregadores dinâmicos, ungidos, com graça, semelhante aos pregadores que já me antecederam aqui, que eu vi alguns vibrando. Percebi que enquanto eles pregavam com a pele, com a voz,
com a respiração, com o olhar, a gesticulação, assim como alguns cantores que aqui cantaram também. E eu venho desse ambiente. Aos 11 anos de idade, lembro-me, quando eu preguei pela primeira vez, eu estava em uma praça pública, não era a época da internet, quem tinha um celular era muito rico, quem tinha um telefone fixo em casa, que ninguém quer mais hoje, trocava um telefone fixo por um carro, trocava por um terreno, de tanto valor que tinha uma linha telefônica. Você fazia um cadastro e esperava por muitos anos. O tempo vai passando, eu lembro que eu fui fazer um trabalho escolar, mas eu já gostava de me vestir social, devido à influência desse ambiente de igreja, esse ambiente cristão. E eu fui para a praça social, passei pela praça, antes de ir para a biblioteca municipal, porque não tínhamos opção para fazer um trabalho através da internet, como nós temos hoje. Nem sequer se falava de internet na periferia de São Paulo. E lembro que quando eu parei na praça, estava tendo um culto. Naquele culto havia uma mulher. Ela aparentava ter seus 30 anos, magra. E ela pregava em uma autoridade, que em volta dela tinha tantas pessoas, que mal dava para vê-la, para percebê-la. E eu dei um jeito de parar para ouvi-la, porque ela pregava com muita graça. A unção de Deus ainda atrai pessoas. A unção de Deus ainda convida pessoas. E eu, atraído por aquela unção que estava na vida daquela mulher, algum tempo que era para mim gastar fazendo o meu trabalho escolar, ficou na praça. No outro dia eu tinha que voltar para concluir, porque eu não consegui concluir. E quando eu volto para a biblioteca, eu voltei com aquela imagem na mente. Eu vou parar porque a mulher deve estar lá. Ela deve estar pregando naquela dinâmica, naquela força, fervor, graça, autoridade, uma mistura, uma entrega. Parecia um holocausto, porque o holocausto, a entrega tinha que ser por inteiro. Mas quando eu cheguei, não tinha uma mulher naquele dia, tinha um homem pentecostal maluco. Ele era pentecostal tanto que ele ia pregando no meio da rua e falando em línguas, e no culto dele ia expulsando demônios, e dava saltos de quase 1 metro de altura, e as pessoas paravam e ficavam assistindo aquele culto. Eu disse, eu vou parar por aqui. E eu fiquei ouvindo aquele homem, mas de repente ele resolveu parar a pregação. Olhou para mim naquele dia, sem me conhecer, sem saber quem eu era, qual era a minha origem, de onde eu havia vindo. E aquele homem para tudo, ele olha para mim e diz, você vai pregar agora. E eu pensei comigo, esse camarada nem sabe quem eu sou, que ideia de pregar é essa? Mas eu já vinha de uma cultura de imitar pregadores, de imitar pastores. A gente brincava em casa de fazer cultos, porque não tinha televisão, não tinha videogame, nós não conhecíamos artistas, o que nós conhecíamos era culto. E já era acostumado a participar de maratonas bíblicas. E ainda na adolescência eu já era um dos campeões de maratona, porque eu memorizava muitos versículos, muitos textos, e na hora eu ganhava. E quando ele me deu a oportunidade, eu muito trêmulo, mas pregar e coçar é só começar. Pergunta para quem pregou antes de mim a dificuldade que teve de parar. Foi muito grande, porque começou, não dá para parar mais. Começou, o negócio fica gostoso. Naquele dia eu pedi uma Bíblia emprestada e me deram. Eu cheguei no meio da roda e comecei a pregar. E eu lembro como hoje que eu abri o texto em Isaías 43:13. E ainda antes que houvesse o dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? E comecei a pregar, não tinha um esboço, não tinha um roteiro.
Não tinha uma introdução para a mensagem, comecei a pregar. E enquanto eu ia pregando, ia vindo palavras, e eu pregando, disseram-me que naquele dia eu preguei por 1h35. E quando eu terminei, eu fiz o apelo. 23 almas se renderam a Cristo. Pode dar um glória, porque o diabo tomou de 23-0. E depois daquele dia, a praça passou a ser minha rota. A praça passou a ser o lugar mais gostoso para mim. Era mais gostoso ir pregar na praça do que jogar futebol. E quando jogava futebol tinha que ser escondido, era mais gostoso ir para a praça. Descobri mais alguns pregadores, meninos que queriam pregar. Eu comecei a levar esses meninos para a praça. Chegava na praça, o mais velho tinha 13. Depois tinha eu com 11. Tinha um outro que tinha 10. A gente começava um culto sem nenhum adulto. A gente começava o culto sem nenhum pastor. A gente começava o culto sem ter ninguém para orientar. Nenhum era batizado em águas. Tudo que a gente queria era pregar. A paixão por falar de Jesus. Continuamos pregando. E as igrejas foram me descobrindo na praça. E começaram a me trazer para esse ambiente. Mas eu ainda sou honesto para você, que eu gosto de pregar mesmo é na rua. Eu gosto de pregar mesmo ao ar livre, tranquilo. Gosto da praça. Porque na praça eu começo a hora que eu quero, eu paro a hora que eu quero. Quem quer me ouvir fica, quem não quer vai embora, de repente chega outro. Eu aprendi a gostar, mas me trouxeram para cá. Eu tive que ir adaptando muitas coisas. A linguagem da praça é uma, a do púlpito é outra. A mensagem da praça é uma, a forma de pregar. Porque você prega diretamente para os pecadores na igreja, você prega para os pecadores, mas também para aqueles que vêm à igreja. Serem renovados, edificados, desenvolver seus ministérios. Ou começaram a me levar para culto de jovens, culto daqui, culto dali. Quando menos espero, eu já estava envolvido nesse ambiente sem perceber que eu já tinha me tornado um pregador. E os profetas continuando profetizando. Deus vai te levar às nações. Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Deus vai te usar. Quantas vezes eu ia pregar nos cultos e ganhava só 50 centavos, era oferta. E eu dava um jeito de comprar um hot dog e nunca desisti. Quantas vezes eu ia pregar e ninguém dava nada. Nada eu recebia, comprava o terno no brechó, comprava aquela onda do sapato maior e colocava um papel higiênico dentro, para ver se ficava bom. O paletó era grande demais. E o tempo vai passando e continuando pregando. Tinha dias que nem fazia ideia de que Deus iria fazer de fato o que Ele disse que faria. A verdade é que os anos foram passando. Hoje, no atual momento, já fazem 24 anos que prego o evangelho constantemente. Pastorei uma igreja em São Paulo e prego todos os dias. A paixão por pregar aumenta a cada dia. A paixão por falar de Jesus cresce, e sou sincero, não há um pensamento de desistência, nem por um segundo. Se dissesse, pastor, escolhe alguma coisa para ser, eu iria dizer, Deus, eu quero ser um pregador melhor e um pastor melhor, mais preparado para anunciar a tua palavra, as tuas verdades. Ao longo desses anos, viajando por vários países, viajando por vários continentes, nações, agendas, convites, grandes eventos, algumas vezes atendendo líderes, não só da igreja, mas de outros segmentos, movimentos, que me viram pregando. Alguns lugares que eu cheguei, o governo deu ponto facultativo, porque queria que eu ministrasse algumas horas para os funcionários públicos, e eu parei para ministrá-lo.
E o tempo vai passando e as coisas acontecendo. Quando eu olho para a minha caminhada, eu lembro, literalmente, que ao longo desses 24 anos, muitos acertos, muitos erros. Já preguei em cultos onde tudo foi bom, assim como já estraguei muitos cultos. Eu já estraguei muitos congressos. Eu já decepcionei muitas pessoas que me levaram para o evento com grandes expectativas, e na noite nada fluiu, nada aconteceu, nada deu certo. Nem as minhas expectativas foram alcançadas, nem o que eu esperava deu certo. Noites ruins, dias ruins. Graças a Deus, eu não sei as razões, mas eu sempre fui reativo. E a noite que as coisas não dão certo, na outra eu volto mais impulsionado ainda. Na noite que tudo dá errado, eu volto para casa e eu já não durmo mais. Eu quero entender por que não deu certo, eu quero entender por que não fluiu. E várias noites virando assim, já cometi erros, falhas, já decepcionei pastores, líderes, a família. Pastor, e como tendo uma história dessa, onde tem altos, baixos, acertos e erros, você ainda continua? É porque existem dois segredos, que são os segredos que têm me mantido. Existem dois segredos que têm feito me conduzir. A meritocracia de tudo isso não é minha. Os méritos maiores do ministério não são meus. Os méritos são de duas coisas, e se você concordar, você vai poder reagir. Mas se não concordar, deixa comigo, porque eu reajo, eu concordo, eu creio. Pastor, o que sustenta o ministério ao longo de 24 anos? Primeiro é algo chamado misericórdia e graça de Deus. Aqui ninguém é por méritos próprios, é graça e misericórdia. Aqui até para dar glória é graça e misericórdia. Se fala em línguas é graça e misericórdia. Se profetiza é graça e misericórdia. Até você que está calado e não quer dar glória, isso também é graça e misericórdia. Porque o fôlego que você respira vem da graça e da misericórdia. O levantar das tuas mãos, graça e misericórdia. O abrir da tua boca é pela graça e pela misericórdia. Se Jesus salva, é graça e misericórdia. Se cura, é graça e misericórdia. Tem gente com a mão levantada, tem gente que já abriu a boca. Enquanto você dá glória, a graça e a misericórdia garante a vitória de quem adora. Só quem crê no que está ouvindo, erga as tuas mãos e dê um sinal. Recebe essa palavra. É graça e é misericórdia. É a graça agindo, é a misericórdia agindo. E quando eu leio a Bíblia, eu percebo a graça, a misericórdia atuando em todas as páginas da Bíblia. A Bíblia é o livro que narra a misericórdia e a graça de Deus. A Bíblia é o livro disso, desse assunto, desse tema. E quando lemos Jeremias 18, está tratando exatamente acerca da graça e da misericórdia. Perceba que o texto diz que Deus chama Jeremias e diz para ele: levanta-te e desce até a casa do oleiro, e chegando lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias foi, e quando Jeremias chega, o oleiro já estava trabalhando, porque o oleiro não depende do profeta para trabalhar, o oleiro não depende da profetisa, o oleiro não depende do cantor, o oleiro não depende da cantora. O oleiro começa a fazer o seu trabalho, aliás, já estava fazendo o seu trabalho, e o Jeremias está observando o oleiro com as rodas, trabalhando, movendo, fazendo a sua obra.
Mas para o oleiro começar o trabalho, não é nada fácil. Porque a primeira coisa que o oleiro teve que fazer foi escolher o barro. Nem todo barro que você conhece, ele serve para ser vaso. Nem todo barro que você conhece e que você vê, serve para ser usado pelo oleiro. É por isso que algumas vezes você está em um culto como esse, está em um evento como esse, e de repente você percebe que a glória desce, Deus toma um, a glória desce, Deus toma outro, mas você vai perceber que há pessoas que nada estão recebendo, nada estão sentindo, e a sua pergunta é: por quê? A glória descendo e ele não sente, a glória descendo ele não recebe. É porque barro todo mundo é, mas para ser vaso é diferente. Para ser vaso há uma exigência, para ser vaso há uma exigência, há uma cobrança. E quando você lê o texto bíblico, o oleiro então já havia escolhido o barro. Depois que ele escolhe o barro, ele transporta o barro até a olaria. Chegando na olaria, ele já começa a fazer o vaso? Não, ele vai purificar o barro, porque se o barro não for purificado, ele não serve para ser vaso. Ele vai tirar pedaços de madeira, ele vai tirar pedaços de, às vezes, sementes, folhas, aquilo que vem no barro e que pode comprometer todo o seu trabalho. O oleiro começa a purificar. Talvez esse seja o seu caso, a sua história. Deus te chamou para ser um vaso, mas ele está purificando, ele está tirando aquele jeitinho que não lhe agrada. Talvez Deus já te olhou e ele viu que ainda tem um jeitinho de uma pirigóspel, e ele diz: eu vou tirar esse negócio. Talvez Deus já olhou e percebeu que ainda tem um jeitinho do mundo. Deus diz: eu tenho que purificar, para depois começar o processo. O oleiro então começa a purificar o barro. Depois que ele purifica o barro, ele vai adicionar água, e ele vai começar o processo de amassar o barro, e ele vai amassando. É verdade que o processo de amassar o barro não é um processo bonito, não é um processo legal. Talvez é essa fase que você está atravessando hoje. Está sendo amassado, está sendo amassado. Talvez você grita: ai, ui, está doendo, para, eu não aguento, chega, Deus, doeu demais. Não é o vaso quem sabe o tempo que aguenta, quem sabe o tempo que aguenta é o oleiro. O oleiro nunca passa do limite. Se ele está amassando, ele sabe o limite, até onde você aguenta, até onde você suporta. Depois que amassa o barro, ele então começa a modelar, e ele vai fazer o vaso. Mas ele está fazendo o vaso, e perceba que ele está trabalhando sozinho. Ele não está trabalhando com conselho na olaria, ele não está trabalhando com uma equipe que lhe diz: oleiro, esse vaso ficaria bom para enfeite, esse vaso seria bom para planta, esse vaso seria bom para ser decorativo. Não, na olaria ninguém dá palpite. Na olaria não é você que escolhe quem vai ser cantor e quem vai ser pregador. Na olaria não é você quem escolhe quem vai ser pastor e quem vai ser o evangelista. Eu vou melhorar para você entender. Não é você que escolhe quem vai ser o presidente, quem vai ser o vice. A olaria ainda tem dono, é o oleiro que escolhe. É o oleiro quem decide. É o oleiro quem escolhe quem vai, quem fica, quem pode, quem não pode. O oleiro está fazendo
E o projeto muito bonito e muito inteligente. Mas a Bíblia diz que enquanto o oleiro, ele estava fazendo aquele vaso, de repente o vaso quebrou. Eu quero que você olhe para alguém, faz um semblante meio triste e diga: o vaso quebrou. Isso, fala, que bonito, o vaso quebra. O que me admira quando o vaso quebra são as reações do oleiro. É como o oleiro reage. Porque se tem coisas que nós precisamos de ter habilidade, é de reagir quando a coisa quebra. É de saber reagir quando o resultado não é o esperado. Quando dá errado, o vaso quebra. Perceba que o oleiro não se quebra junto com o vaso quebra. Perceba que o oleiro não entra em pânico. Perceba que o vaso quebra, mas o oleiro não fica dentro da olaria dizendo: e agora quebrou, e agora deu errado, e agora o que eu vou fazer, e agora o que vai ser das minhas encomendas, e agora como eu vou resolver isso. Escute, não sei se você veio preparado para ouvir, mas escute: nenhuma quebra sua, nenhum erro seu, nenhum pecado seu vai surpreender o oleiro. Nada pega Deus de surpresa. Não pensa que quando alguém cai, Deus fica lá no céu em pânico, dizendo: caiu o cantor que eu levantei, eu não sei o que fazer. Não pensa que quando alguém erra ou fracassa, que Deus perde a linha e desiste da igreja. Os teus pecados podem surpreender o seu pastor, seus pecados podem surpreender a sociedade, seus pecados podem surpreender a sua família, os seus pecados podem surpreender até o diabo. Porque às vezes você tem uma mulher bonita e o diabo arruma um troço, põe no seu caminho, nem ele acredita que você vai cair e cai. Às vezes você tem um homem bom em casa, o diabo traz que nem um homem é, coloca no seu caminho e cai. Às vezes o diabo diz: nem eu acreditava que ela ia cair aí, que ia despencar desse jeito. Seus pecados podem surpreender o diabo, pode surpreender todos menos Deus. Nada pega Deus de surpresa. O vaso quebra, e olha as atitudes do oleiro. É isso que me faz admirar mais e amar mais esse Deus. Perceba que o oleiro não faz uma reunião para decidir o futuro do vaso. Não. Perceba que o oleiro não sai gritando para decidir. Não. Na olaria o oleiro está, na olaria ele permanece. O oleiro nunca vai sair da olaria porque um vaso quebrou. Tem gente que entendeu. O oleiro nunca vai deixar de trabalhar porque um vaso trincou, desfigurou, acabou. Não. O oleiro está na olaria, e algumas decisões que o oleiro toma me surpreende. A primeira coisa que ele faz é não desprezar o vaso quebrado. Observa que o vaso quebra, mas ele não põe de lado. Observa que o vaso quebra, mas ele não abandona, porque Deus nunca vai abandonar o quebrado. Eu vou repetir: Deus nunca vai abandonar o quebrado. Quem abandona o quebrado é você. Quem abandona o quebrado é o pastor. Quem abandona o quebrado é a convenção. Quem abandona o quebrado são os seguidores. Quem abandona o quebrado é a família. O oleiro não, está quebrado, mas ele diz: está na minha olaria, está aqui dentro, está aqui dentro, na minha olaria. Perceba que o oleiro, ele também não substitui o quebrado. Não é porque caiu que Deus vai levantar outro no lugar. Para com essa ideia. O Davi caiu e Deus não levantou outro, não. Deus tratou com ele,
e pôs ele no trono. O Sansão caiu e não foi outro no lugar. O cabelo dele voltou a crescer de novo. Tem alguém me entendendo? O Pedro fracassou e não foi substituído. Ele foi restaurado lá na cruz. Tem gente que já está entendendo. Tem gente que já está entendendo. O oleiro não substitui. O vaso quebrou, mas ele está focado no quebrado. É engraçado que quando o vaso quebra, o oleiro não olha para mais nada. Tem gente que pensa que o oleiro olha para o inteiro. Não, o oleiro não gosta de trabalhar com o inteiro. Eu olho para a Bíblia e só vejo o oleiro trabalhando com quebrado. Eu olho na Bíblia e só vejo o oleiro trabalhando com restauração. E permita-me te falar algo: os homens de Deus que foram restaurados são os que mais foram usados na Bíblia. Os mais. Quem era o Pedro que até a sombra resolvia problema? O restaurado. O Pedro que não tinha cortado a orelha de ninguém não fazia nada, mas o que cortou a orelha, o que negou Jesus, o restaurado, aonde passava a glória, passava com ele. Quem era o Moisés que tinha um cajado de pastor, que o cajado tirava a água da pedra, abria a estrada no mar. O cajado, quando entrava em ação, movia céu, movia terra, trazia comida. Era o Moisés restaurado, o ex-assassino, o ex-homicida. Eu preciso profetizar isso para alguém. Levanta o dedo, levanta. O diabo não quer que você fale isso. Talvez é por isso que o seu dedo nem subiu. Mas aponta para alguém do teu lado e diga: 2019 é ano de restauração. Restauração, 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 pastor Éden. Restauração. Percebe que o vaso quebra, mas o oleiro também não vende e não deprecia, porque o quebrado é depreciado. O quebrado não tem valor. Quantas vezes eu já ouvi pregadores falando em reuniões, até pastores: convida a fulana para cantar, porque agora ela caiu, então qualquer valor que der está bom. Agora quebrou, convida o Beltrano, pode dar qualquer igreja para ele na convenção, porque agora ele não está mais em alta. Porque não, ele caiu, ele teve falhas, ele teve erro. Olha o agir do oleiro. O oleiro não olha para o vaso quebrado e diz: se tivesse inteiro, eu venderia por 100, mas como quebrou, qualquer 50 leva. Se tivesse inteiro, estaria na vitrine, mas como quebrou, vai para o outlet. Se tivesse inteiro, estava no cartaz, mas quebrou, vai para o saldão. Se tivesse inteiro, estava na loja dos novos, quebrou, vai para a pechincha. O oleiro não. Escute, nada pode abaixar o valor que você tem na olaria. Eu vou melhorar. Não tem adultério que anula o valor que Jesus pagou no vaso. Não tem pecado que anule o valor que Jesus pagou no vaso. Pedro disse: não foi com coisas vãs, com ouro, prata, diamante, real, dólar, euro, que você foi comprado. Jesus te comprou com o valor do sangue. E eu vou melhorar isso para você da glória. Ele pagou tão caro que ainda hoje ele diz: nem quebrado eu te vendo, nem quebrado eu te largo, nem quebrado eu te deixo. Pega na mão de alguém, balança assim, diga: nem quebrado o oleiro te vende, nem quebrado ele te larga. Se tem um pentecostal que me ouviu e está recebendo, joga a mão lá em cima, abre a boca, pega. Eu sinto uma graça de Deus aqui. Talvez eu não consiga nem pregar até o final, porque eu sinto uma graça, eu sinto uma glória envolvendo esse ambiente. Eu sinto Deus abalando as estruturas do teu espírito, da
da tua alma e do teu corpo. Deus marcou esse evento através da vida dos pregadores que pregaram, dos cantores que cantaram, para causar uma revolução na tua vida e no teu ministério. Bem-vindo, a revolução já começou. Bem-vindo. Agora, o que me chama a atenção são as atitudes que o oleiro toma. O vaso está quebrado, ele não vende. Está estragado, não baixa o valor. Está estragado, ele não tira o olho, ele está atento. Ele pega aquele mesmo vaso, é o mesmo, vou repetir, é o mesmo vaso. E ele começa o quê? A amassar de novo. De novo, é o oleiro dizendo: eu não desisto do meu projeto, não. É ele amassando, dizendo: eu não abro mão do que eu comecei, não. É ele dizendo: eu sou o oleiro que faço, desfaço e refaço. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo, eu vou fazendo. Se não está bom, eu desfaço, mas eu refaço. Sou eu mesmo. O oleiro está trabalhando, o oleiro está movendo. E diz o texto que do mesmo barro ele fez um novo vaso. Eu já vou caminhar para concluir, porque daqui a pouco Deus vai usar muito vatimona aqui com muita graça. Eu já vou concluir, escuta. Mas eu entendo que se o oleiro, pastor Josivan, está fazendo um vaso novo, ele não está repetindo o mesmo processo. Pode olhar que o texto diz um outro, porque Deus não trabalha com repetições. É por isso que há orações que você faz e não são respondidas, porque a sua oração é: Deus, levanta um Paulo. Deus, levanta um Pedro. Oh Deus, me usa igual Elias. Se dois é igual, um não é necessário. Deus, me usa igual Vatimona. Se há dois igual, um deixa de ser necessário. Deus não é o Deus das repetições. Deus é o Deus que, enquanto você está orando e pedindo para ser usado igual Elias, Deus está dizendo: eu quero te usar como você é mesmo. É como você é mesmo. Não é o Elias, é você. Não é a Débora, é você. Não é a Miriam que vai dançar, é você. Ei, não é a Esté que vai ser rainha, é você, mulher, que Deus vai levantar para influenciar a economia dessa nação. Já tem mulher recebendo, pastor? Para influenciar a educação desta nação, para influenciar a política, para influenciar a moralidade. É você. Não peça outro, não. Se ponha à disposição de Deus e deixe o diabo ouvir sua oração dizendo: sou eu mesmo que Deus levantou nessa geração. Sou eu mesmo que Deus chamou. O oleiro está decidido a fazer um outro vaso. Júnior, se ele está fazendo um outro vaso, tudo indica que o novo que ele está fazendo é melhor do que o velho, porque Deus não trabalha trazendo o novo igual ao velho. Se Deus está fazendo um vaso novo, é diferente do velho, é melhor do que o velho, porque ao longo da Bíblia as coisas só melhoraram. Tem gente que fica admirado com Moisés, com o que Moisés fazia. O que Moisés tinha não é nada comparado com o que temos. Moisés nunca teve Bíblia e nós temos. O Espírito Santo nunca morou em Moisés e mora em nós. Moisés nunca foi templo do Espírito, nós somos. Já parou para pensar que ao longo da Bíblia Deus só vem melhorando as coisas para a humanidade? Deus então vem no progresso. É por isso que Jesus, ele chegou na festa de casamento e deixou claro: se o meu vinho é novo, é melhor do que o velho. Eu não vou repetir o sabor do velho, eu não vou repetir a essência do velho, eu não repito o cheiro do velho e nem a estética do velho. Eu estou trazendo vinho novo. Isso daqui é profético para quem crê. Vai ter
novidade de Deus em todas as áreas da tua vida. Vai ter novidade de Deus em todas as áreas do teu ministério. O pregador é o mesmo, mas a maneira de pregar vai ser nova. O cantor é o mesmo, até o hino pode ser o mesmo, a forma de cantar vai ser nova. A igreja vai continuar a mesma, o pastor é o mesmo, mas a forma de liderar vai ser nova. Meu Deus, tem gente de pé para receber. Tem gente que já abriu a boca e pegou. Se eu fosse você, eu erguia as tuas mãos e dava um glória maior que esse. A novidade. O oleiro começa a fazer um novo. Agora deixa eu te contar algo. Todas as vezes, escute, o diabo odeia isso. Todas as vezes que você quebra e Deus decide te restaurar, Ele faz você melhor do que antes. É o contrário do evangelho que o diabo prega. Porque o evangelho do diabo não tem graça e nem misericórdia. Aonde não há graça e nem misericórdia, não há progresso. Mas a graça e a misericórdia é só progresso. Toda vez que o diabo pensou que o pecado ia fazer o ministério retroceder, ele tomou uma dinamite na cara, porque deu tudo ao contrário. Quando ele pensou no retrocesso, Deus impulsionou para o progresso. É por isso que eu cito para você Moisés. Quando o diabo disse ele matou o egípcio, já era. Deus só faltou dizer: espera 40 anos que você vai ver. Espera, você vai saber que esse homem aí vai voltar em uma dimensão e em uma graça. Não é novidade. O diabo nunca pegou Deus de surpresa. Não pensa que o diabo pegou Deus de surpresa no Éden, porque não pegou. Apocalipse 13:8 desconstrói a ideia. Deus já sabia que Adão e Eva errariam. Sim, pastor, não sabia. Se ele não sabia, por que ele matou um cordeiro na fundação do mundo? É porque ele já sabia. Olha, ele vai pecar, vai errar, mas como eu já sei, eu já matei o cordeiro antes. Quando Adão e Eva pecam, Deus não chegou em pânico no Éden. Você pecou e agora estragou tudo. Deus disse: vem cá, Adão, eu tenho roupa nova para você. Antes de eu criar você, eu já tinha sacrificado o cordeiro. Hoje não tem vez para o diabo. Todos que entraram aqui caído, o Espírito já está colocando de pé. Todos que entraram aqui fraco, o Espírito já está fortalecendo. Quem entrou desacreditado, Deus está te levantando com uma autoridade, meu Deus, maior do que antes, melhor do que antes. Eu vou dar lugar aqui hoje. Eu vou dar lugar. Eu sinto uma glória que desce e envolve. Deus vai tomar os vasos aqui nessa casa hoje. Quem é de guerra vai ser usado para guerrear. Tem glória lá atrás? Me dá um sinal. Meu Deus, tem glória lá. Tem glória aqui na frente. Tem glória aqui à minha esquerda. Tem glória aqui à minha esquerda. Tem glória aqui no altar tem. Lembra do Gênesis, quando Deus planta o jardim. E Deus planta e coloca o homem no jardim. Mas o diabo ficou irado em ver o homem no jardim. Então o diabo monta a sua estratégia. Qual é a estratégia do diabo? É tirar o homem do jardim. É arrancar o homem do jardim. Porque o diabo sempre vai querer arrancar você da geografia que Deus colocou. E eu vou relembrar aqui algo que Deus já colocou no meu coração há alguns anos. Eu prego. Pregadores, não precisamos nos preocupar com outra geografia. Trabalhe a geografia que Deus te colocou.
Deus vai te honrar na geografia que Ele te colocou. Não precisa ter a ideia que você vai ganhar o mundo sozinho, porque não vai. Quem vai conquistar o mundo é a igreja, é coletivo. Aonde Deus te colocou, ninguém vai tirar. Na sua geografia pode chegar o maior pregador. Se Deus te colocou lá, tem espaço para os 2, tem espaço para os 3, tem espaço para os 4. E o diabo então luta, ele quer ver Eva e Adão, Adão e Eva fora do jardim. Então o diabo investe. Só há algo que deixa Deus irado com o homem e com qualquer ser que Ele criou, e esse algo chama-se pecado. Perceba que eu uso a palavra irado, mas é uma figura, algo figurativo, antropomorfismo, porque eu também não consigo ver Deus nessa ira humana que nós temos. Então, quando o homem peca, no mínimo o diabo ri dele e diz: perdeu o jardim, bobão, vacilão, perdeu. Olha o que dá acreditar na minha proposta. Perdeu, Eva perdeu. Eu conheço Deus mais do que vocês dois, porque eu morava na casa dele. Quando ele chegar aqui, ele vai quebrar tudo, e o jardim já era, acabou, porque você pecou, não tem mais jeito. Não parece a mesma pregação que o diabo tem hoje para quem peca, para quem erra? Acabou, não tem mais jeito. Deus chega no jardim. Quando Deus chega, Deus diz: Adão, Adão está escondido. E Deus diz: Adão, Adão diz, talvez Adão responde: Deus, eu estou aqui. Deus diz: vem cá. Mas eu estou pelado. Deus diz: vem assim mesmo, vem pelado mesmo. Eu estou com vergonha, vem com vergonha mesmo. Deus, eu não tenho cara para te orar, vem sem cara mesmo, vem. Eu quero é você, pelado, vestido, certo, errado. Eu quero você de todo jeito. Quem te fez pecar tem que saber que eu ainda te quero mesmo assim. Mesmo assim. É isso que incomoda Satanás. Ele saber que você errou, você pecou, mas quando chegou aqui, a misericórdia diz: eu te quero mesmo assim. Eu te quero, eu te quero. Lá vai o Adão. Quando ele chega, Deus então veste ele de vestes com a pele do cordeiro. Deus veste Adão, veste Eva. Mas Deus deixa claro: o que eu falei eu vou cumprir. Eu disse que você morreria e vai morrer, porque a morte aqui não é o fim do oxigênio, mas é a separação de Deus. Adão morre, ele está separado, porque Deus não compactua com o pecado. Mas quando eles estão indo embora, Saulo, escute, quem entender isso vai dar glória e vai rir do diabo, porque não adianta o diabo tentar. A inteligência celestial, não tem plano nenhum que o diabo faça contra a sua vida para funcionar e fluir. Não tem, nem contra o teu casamento, nem contra nada, nada. Se você está em Cristo, acabou. Ei, quando Adão e Eva estão indo, talvez saindo do jardim até brigando, porque pecado dá uma briga de casal violenta. Tá vendo quem mandou você comer? Olha que mulher problemática, desgraçada, endemoniada, foi ouvir a serpente. Estou irado, perdemos o nosso jardim. Quando eles estão tristes, Deus diz: Adão, Eva, olhe para cá. E o diabo está ouvindo: da semente da mulher. Isso não vai ficar de graça, não. Da semente da mulher vai nascer um que vai pegar a serpente. Sabe o que vai fazer? Olha o pé, olha o pé. Vai pisar, vai pisar, vai pisar. Vai pisar a inteligência das trevas. Vai ferir. Naquele dia, pastores, Deus estava anunciando o plano da salvação. Sabe o que Deus estava dizendo? Não adianta tentar estragar o homem, porque você não consegue. Hoje ele está perdendo o jardim, mas ele está ganhando o céu, porque quando a semente da mulher vier, ele vai para o céu. O diabo olhou e disse: quer dizer que ele perdeu o pequeno para ganhar o grande? É Deus dizendo: a minha misericórdia é assim, eu restauro, eu restauro. Levanta a tua mão e dá a maior glória da noite, e vergonha ao diabo. A restauração
restauração chegou. Escute isso, porque eu já vou caminhar para encerrar. A maior raiva do diabo quando você peca é de que você vá até a cruz. Você já percebeu que quando você comete um erro, um pecado, você já é tomado pelo sentimento de vergonha de Deus, vergonha do altar, vergonha de cantar, vergonha da cruz? Isso é estratégico do reino das trevas, porque quando o diabo viu você pecando, ele também já viu como Deus se moveu com a graça para te restaurar. Quando o diabo viu você caindo, ele já sabe como resulta isso, que se você voltar até o altar, dobrar o joelho, não tem acordo, vai levantar restaurado melhor que antes. Pastor, o senhor está exagerando? Não, leia a Bíblia que você vai entender. Ei, não interessa onde você caiu, como caiu, com quem caiu, se voltou até a cruz, se dobrou os joelhos. Dobrar o joelho aqui eu falo de rendição. Se rendeu aos pés do Cordeiro, se quebrantou teu coração, e o Cordeiro aceitou o seu pedido de perdão e te perdoou, você levanta de lá mais ungido, você levanta de lá mais usado. É por isso que o diabo não quer que você fique em um congresso como esse. Abala, o projeto abala, porque já sabe que se nesse projeto você cair de joelho e confessar e dizer: eu vou deixar essa vida errada, eu vou deixar essa vida torta, eu vou deixar o adultério, eu vou deixar o namoro escandaloso, eu vou deixar a prostituição, eu vou deixar a fofoca, eu vou deixar a mentira. Quando você levantar, sai da frente. Levanta ungido. Quando levantar, sai da frente. Eu vou melhorar isso. É por isso que Ageu olhou para o povo de Israel caído na miséria. Aquele texto trata da mesma ideia. Ageu e Joel, o povo não tinha mais nada, macieira, romeira, o gafanhoto acabou com tudo. Eles diziam: já era, perdemos a glória. Ageu disse: perdeu nada, se anima. Tinha alguém dizendo: não vamos ter mais a mesma glória. Ageu: a mesma não, porque a mesma eu nem quero, a mesma não. Sabe o que Deus está dizendo? É que a glória da última casa, ai, 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 será maior do que a glória da primeira. Eu vou continuar profetizando. Sabe o que Deus está dizendo hoje? Aonde abundou o pecado, tem alguém que me ouviu? Aonde abundou o pecado, super abundou a graça. Para cada dia de vergonha haverá dupla honra. Levanta a mão, recebe a unção agora. Aonde tem adorador vai receber agora. Tem uma mulher tomada pela glória ali. Quem veio adorar, levanta a mão e abre a boca. Quem veio adorar, levanta a mão e abre a boca. Vai descer glória, vai descer graça. Deus vai te dar o idioma novo agora. É mentira do diabo que acabou, é mentira do diabo que já era. Você volta a pregar de novo, e é com mais autoridade do que antes. Você volta a cantar de novo, e é com mais autoridade do que antes. Você volta a profetizar de novo, você volta a ser usado de novo. Eu vou dar até um conselho para o Satanás: é melhor sair da tua frente, porque você já está mais ungido do que antes, mais ungido do que antes. Pega, 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 pega. Meu Deus, a glória está descendo lá atrás. Pastores, estenda a mão, porque a glória está descendo. Pega, recebe agora, recebe agora. Só dá glória quem tem, só adora quem tem, só adora quem tem, só adora quem tem. Há uma nuvem de glória nessa casa, há uma nuvem de restauração nessa casa, há uma graça tomando esse ambiente. Estenda a tua mão aberta, com a palma virada para cima. Deus vai te usar agora para restaurar a vida de alguém. Deus vai te usar agora. Isso, agora pode juntar, junta todo mundo. Isso, meu filho, pode juntar os instrumentos. Nós vamos encerrar com muita alegria. Isso, mantenha a mão aberta, com a palma para cima. Já tem labareda de fogo, brasas de fogo na palma da mão de quem adora agora. Já tem brasas de fogo na palma da mão de quem glorifica agora. É a última noite, é a última
noite, é a última noite, é tudo ou nada. Deus vai te tomar com uma autoridade que vai tremer essa casa. Mantenha a mão aberta e vai dando glória, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Não pare de adorar, não pare de adorar. Já tem brasas de fogo aí, já tem brasas de fogo aí, já tem brasas de fogo aí. Jesus me disse que vai batizar com o Espírito Santo agora. Jesus vai renovar agora. Deus vai tomar esta igreja com uma autoridade sobrenatural. Feche a tua mão porque já tem azeite, feche a tua mão porque já tem glória. É isso, meu amigo, é isso, pastores. Já tem glória aqui. É noite de restauração de Deus, é noite de graça de Deus, é noite da graça e da misericórdia. Vatimona, não sai daqui. Um crente que, meu Deus, esse negócio é convidativo. Ai, 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 te copa, bate, quebra, ixi, batatas, recante cominecia. É glória de Deus aqui. Mantenha a mão fechada. Eu digo um, vai adorando, vai adorando. Eu digo dois, é tempo de Deus te usar, moça. Você vai pregar com autoridade. Ei, jovem, é mentira do diabo que acabou. Deus está dizendo, eu faço de novo, eu faço de novo. É 2,5, é 2,5, 2,60, 2,70, 2,80, 2,90. Eu digo 3. Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém. Pega, 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 pega. Enche, enche, enche. Pega, pega. Vem comigo, vem, vem. Canta, meu filho.